Sell away and go away. Essa é uma expressão inglesa que, se nós trouxermos para o nosso português, significa venda em maio e caia fora. Essa expressão nada mais indica que geralmente no mês de maio nós temos rentabilidades negativas para a nossa bolsa de valores. Mas a expressão original, na verdade, ela é assim: sell in May and go away, but come... Jesus. Mas a expressão original mesmo, ela é sell in May and go away, but come back in Ledger Day. E o que é esse Ledger Day, na verdade? Que está dizendo para você vender em maio e só voltar no dia de Sun Ledger. Na verdade, isso é uma corrida que acontece na Inglaterra e que ela indica o fim do período de verão. E essa questão de vender os nossos ativos em maio e só voltar no fim das férias de verão é justamente porque eles defendem que esse período de maio a outubro geralmente costumam haver quedas mais acentuadas, porque é o período de férias, é o período social na Inglaterra, onde os operadores da Bolsa de Valores saem de férias e a liquidez no mercado cai bastante. Só que no fim das contas, isso nada mais é do que uma superstição boba. Só que ela é boba, mas parece que funciona. Foi feito um estudo em 2001, onde pegaram 37 bolsas de valores mundo afora e eles identificaram que em 36 delas, os piores períodos para se ter investimentos era de maio a outubro, e os melhores meses para você ter bons rendimentos eram de novembro até abril. E aí, por conta disso, muitas pessoas tentam embasar esse sell in May and go away com base em alguns estudos nesse sentido, mas que, sei lá, para mim, na realidade não faz muita diferença. A questão é que, realmente, se nós olharmos os últimos 5 maios dos últimos 5 anos, nós vamos ver que realmente nós tivemos rentabilidades negativas. E aí, será que é uma superstição boba ou é mera coincidência? Mas vamos lá, gente, porque sem colinha não vai rolar, né? Afinal, são 5 anos de rentabilidade que eu quero passar para vocês para tentar justificar essa teoria. Em 2014, maio de 2014, nós tivemos uma rentabilidade de menos 0,75%. Pouca coisa. Só que quando chegou em 2015, nós tivemos uma rentabilidade negativa de 6,17. E aí, quando foi 2016, nós tivemos uma rentabilidade muito mais negativa, no valor de 10,09% negativo. Já em 2017, nós tivemos menos 4,12 e no ano passado, de 2018, nós tivemos um maio negativo em 10,87. Mas e aí? O que essas rentabilidades querem dizer? Nós precisamos levar em consideração que não existe só essa questão do maio, dessa superstição de maio. Existe também alguns outros meses, inclusive menos conhecidos, mas por exemplo janeiro, que os americanos chamam de efeito janeiro. E eles defendem que é sempre o melhor mês do ano, porque teoricamente é um mês onde sempre entra dinheiro novo de novos investidores, fazendo com que a bolsa de valores suba bastante. Eu acho que esse ano nós tivemos esse tal de efeito janeiro na nossa bolsa também, né? A questão é o seguinte, nós vimos essas rentabilidades aí dos últimos 5 anos e que maio sempre foi negativo e que tem outros estudos que defendem essa teoria, mas será que não é uma mera coincidência? Se a gente voltar alguns anos atrás, em 2016, por exemplo, a gente pode lembrar que em maio desse ano nós tivemos uma notícia que abalou as estruturas do mercado, que foi quando o Maranhão tentou cancelar o impeachment da Dilma, o processo de impeachment da Dilma. Nesse dia, a Bolsa de Valores deu tiro para tudo quanto é lado, subiu, caiu, enfim, fez várias coisas e no fim das contas acabou fechando o mês negativo. E se nós voltarmos no ano de 2017, no mês de maio, nós tivemos o Joesley Day, que foi uma baita de uma notícia zica que fez a nossa Bolsa de Valores cair mais de 10% em um único dia, só que no fim das contas ela acabou fechando em menos 9%. Esse Joesley Day foi quando tiveram alguns áudios do até então nosso presidente Michel Temer que vazaram e comprometiam toda a situação dele. E aí um pouquinho mais recente, que até parece que foi ontem, porque na verdade a gente estava com um rolo parecido para acontecer esse ano, foi que em maio de 2018 nós tivemos a greve dos caminhoneiros. E essa greve dos caminhoneiros duraram alguns dias, na verdade semanas, né? E fez com que nossa bolsa caísse em vários dias consecutivos. E aí no fim das contas nós tivemos então
uma rentabilidade negativa no mês de mais de 10%. Só que se nós pegarmos algumas ações que sofreram inclusive muito mais com esse período, que foi o caso da Petrobras, que tinha todo aquele problema com o transporte de combustível dela, enfim, várias outras situações desagradáveis para ela, e o Pedro Parente pediu para sair do comando de Petrobras. Em um único dia ela chegou a cair mais de 18%. E no fim das contas ela se desvalorizou bastante, levou a bolsa de valores junto, o mau humor predominou no mês de maio e tudo acabou caindo. E aí, será que é por causa que maio a gente tem que vender e cair fora, ou porque parece que sempre tem uma notícia fresquinha esperando para sair, como foi inclusive o início desse nosso mês de maio aqui em 2019, que o Donald Trump resolveu fazer um tweet sobre a questão da taxação dos 200 bilhões de dólares da China, que de 10% passaria para 25%. É óbvio que o mercado não gostou, o mercado da China já caiu mais de 5%, a nossa bolsa seguiu no mesmo ritmo, caindo também, e no fim das contas parece que a gente já começou maio com o pé esquerdo. Mas e aí, Bea, o que é pra gente fazer no meio de tudo isso? A gente tem que seguir uma superstição? Gente, é claro que não. Eu, pelo menos, não vou vender porcaria nenhuma. Eu vou ficar com a minha carteira exatamente do jeito que ela tá. Porque se você considerar que você sair em maio e só vai voltar em outubro ou novembro, quem sabe, você tá ficando quase 6 meses fora do mercado e você está deixando de receber dividendos, juros sobre capital próprio e qualquer outro provento que alguma ação da sua carteira possa vir a te pagar. E digo mais, se você é investidor de longo prazo, se você tem parte pelo menos da sua carteira que você investe para o longo prazo, assim como eu, que tenho 90%, 90%, 95% dos meus ativos investidos para esse prazo, não faz sentido nós vendermos por conta de uma queda. Na verdade, o que faz sentido é que se nós fazemos aportes mensais nessas ações que nós temos em carteira, pensando em construir um patrimônio lá na frente, nós precisamos aproveitar esse período de baixa para comprar mais. Nós vamos encontrar boas ações que nós já temos na carteira com um preço bem descontado. Mas e aí, Bea, por que você tá falando tudo isso? Porque, gente, vocês não têm ideia o tanto de mensagem que eu recebo, principalmente lá no Instagram, de pessoas desesperadas por conta de um ativo que outro que teve uma queda muito acentuada, porém em um dia ou em uma semana. E aí o pessoal chega assim: poxa, Bea, Itaúsa não para de cair, eu tenho que vender? Gente, falando sério, respira um pouquinho e olha Itaúsa nos gráficos, olhando pelo menos os últimos 5, 10 anos. Vocês vão ver que ela está em tendência clara de alta e não vai ser por conta de um dia, uma semana ou um mês que tudo isso vai estragar esse movimento altista que ela tem feito. Então não se desespere por conta de um mês que ficou negativo, não se desespere por conta de um dia, por exemplo, que a Engie acabou caindo bastante. Esse mês a Engie está negativa, não tem o que fazer, mas olha também ela num gráfico mais longo e você vai ver que ela já subiu bastante. Então quando o pessoal pega e fala: socorro, Bea, Engie tá caindo, Itaúsa tá caindo, eu olho nesses gráficos e eu não vejo nada caindo. Eu vejo claramente que essas ações que eu invisto pro longo prazo, elas continuam subindo no longo prazo. E dito tudo isso, gente, não é que eu esteja um pouquinho brava por esse meu tom um pouco mais ácido. É só porque eu fico realmente preocupada com o que algumas pessoas estão fazendo com o seu dinheiro e como elas estão investindo. Talvez, é claro que são pessoas que talvez estejam começando agora no mercado, ainda tem muito a aprender, e eu realmente espero que com todo o conteúdo aqui do canal eu consiga fazer isso. Inclusive, várias pessoas me mandam dúvidas também e já tem vídeos respondendo aqui no canal. Então a minha dica é que você faça um Beaflix aqui no canal, maratone os vídeos aqui, que com certeza você vai conseguir construir uma boa base para investir na bolsa de valores e em renda variável. Mas ok, agora, gente, eu quero saber de vocês. Desse sell away and go away, o que vocês vão fazer nesse mês de maio e nos próximos meses? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês numa próxima.